Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Salmo 26, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E para habitar no santuário do Senhor, devemos mentalizar aquilo que está no versículo 1 do Salmo de hoje. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? E se de fato Deus é nossa luz e salvação, que possamos viver como filhos da luz, em busca da salvação pela uma transformação de consciência e atitudes. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santo Atanásio, um importantíssimo doutor da Igreja e colaborou muito para a consolidação da doutrina e fé católica. E que possamos refletir sobre um dos seus pensamentos. Levemos em conta que a própria tradição, ensinamento e fé da Igreja Católica, desde o princípio, dadas pelo Senhor, foi pegada pelos apóstolos e foi preservada pelos santos. Nisto foi fundada a Igreja, e se alguém se afasta dela, não é e nem deve mais ser chamado de cristão. Então vejamos, se verdadeiramente nós queremos ser cristãos, nós precisamos viver em concordância com os ensinamentos de nosso Senhor. E a base, o fundamento dos ensinamentos do nosso Senhor é que amemos uns aos outros como Ele nos amou. E a partir de tal amor, que transformemos nossas vidas. E a partir dessa transformação, que possamos levar o nosso amor a outras pessoas. Na primeira leitura de hoje, em Atos capítulo 5, dos versículos 34 ao 42, é um episódio que se passa após os apóstolos serem presos por pregarem em nome de Jesus. O sinédrio quer condená-los, mas surge a voz ponderada de Gamaliel. Gamaliel, um fariseu respeitado e membro do sinédrio, intervém com prudência. Ele menciona líderes revoltosos do passado, Teudas, Judas, o Galileu, cujos movimentos falharam após sua morte. Ele conclui que, se a obra dos apóstolos for humana, perecerá, mas se for divina, ninguém poderá destruí-la. E os opositores estariam, na verdade, lutando contra Deus. E o sinédrio aceita o conselho, manda açoitá-los e os liberta. Os apóstolos saem alegres por terem sofrido em nome de Jesus e continuam a anunciar o Evangelho. E vejamos, a fala de Gamaliel destaca uma confiança implícita na providência de Deus. Se é de Deus, vocês não poderão destruí-los. A obra divina é irreprimível, mesmo diante da perseguição. Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, fala da tensão entre a cidade terrena e a cidade de Deus. Gamaliel, ainda que fariseu, age em consonância com a ideia de que o plano divino transcende os poderes humanos. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, reflete sobre a vontade divina e como ela age na história por meio de agentes humanos involuntários. Esses dois santos, na antiguidade da Igreja e assim como na Idade Média, mostram a influência divina sobre a história numa perspectiva que o ser humano pode sim aproximar as suas vontades na vontade de Deus. E um outro teólogo alemão, Hans von Balthasar, em sua teologia dramática, mostra como Deus permite a ação humana dentro do drama da salvação.
Gamaliel seria um ator que, mesmo fora do discipulado de Cristo, coopera com um desígnio divino. E os apóstolos saem alegres por sofrer por causa do nome de Jesus. Isso remete à teologia do martírio, o sofrimento por Cristo, que é considerado graça e honra. Tertuliano, que viveu por volta do ano de 220, diz assim: o sangue dos mártires é semente de cristão. E esse episódio é uma evidência inicial da resistência da igreja pela fidelidade ao evangelho. O Papa Bento XVI ressaltou uma vez que o martírio não é fanatismo, mas expressão do amor supremo a Deus, como refletido no testemunho alegre dos apóstolos. Gamaliel age com prudência. Sua fala é baseada na observação histórica e na lógica consequencial. Se a causa não é de Deus, cairá por si mesma. Um raciocínio próximo do empirismo moderado. Filosoficamente falando, Aristóteles vai dizer que Gamaliel atua com fronesis, ou seja, prudência, uma das virtudes intelectuais. Sua sabedoria não é apenas teórica, mas aplicada em uma decisão ética e política. Pascal, um pensador que viveu por volta de 1662, em seus pensamentos, vê na razão prática uma forma de reconhecer os limites da razão teórica. Gamaliel não afirma a fé, mas reconhece seus limites para julgar um fenômeno espiritual. E nesse sentido, temos aqui um exemplo de discernimento, uma questão de fé, discernimento que nos leva a uma prática mais apurada daquilo que precisamos em nossas vidas. E no evangelho de hoje, em João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15, temos a multiplicação dos pães. Jesus atravessa o mar da Galileia e uma multidão o segue por causa dos sinais. E sobe ao monte com os discípulos. E ao ver a multidão faminta, pergunta a Filipe: onde compraremos para eles comerem? Testando. André menciona um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E Jesus dá graças, distribui os alimentos e todos se saciam sobre 12 cestos. Vejamos que a multiplicação dos pães é um sinal, semeion, que aponta para a identidade messiânica de Jesus, mas a multidão não compreende plenamente. Santo Agostinho interpreta o milagre como figura da Eucaristia. Jesus alimenta corporalmente para preparar o espírito para o alimento eterno. São Tomás de Aquino, em sua Catena Áurea, une interpretações patrísticas que veem neste sinal a prefiguração da ceia eucarística e o anúncio do pão do céu. O gesto de tomar, dar graças e distribuir antecipa a estrutura eucarística. O milagre revela não só compaixão, mas oferta de si mesmo com o alimento da vida. Bento XVI, no seu livro Em Jesus de Nazaré, vê na multiplicação o gesto que introduz o povo na lógica da Eucaristia, onde Cristo se dá em alimento verdadeiro e eterno. Henri de Lubac, um grande pensador francês, em sua obra Corpus Mysticum, enfatiza que a igreja nasce da Eucaristia e esse sinal é gênese sacramental da nova comunidade messiânica. Uma comunidade que vive em transformação, o amor que dilata, o amor dilatado muda nas estruturas físicas e nas estruturas espirituais. Scott Hahn, um teólogo americano, diz que podemos aqui interpretar o milagre como uma chave hermenêutica para entender todo o capítulo 6, onde Jesus se revela como o novo Moisés, que dará o novo maná. Uma realidade sensível aponta para uma realidade superior, assim diria Platão no mundo das ideias. O pão visível aqui aponta para um alimento invisível e espiritual. Ideia retomada pelos padres da igreja. E que possamos verdadeiramente acreditar que o pão físico é um pão espiritual que deve nos transformar. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.